Obrigado, Jesus. Pai, você pode levantar suas mãos nesse momento e começar a ser grato a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado porque você nos amou tanto e de uma tal maneira que você nos deu o seu Filho Jesus. E Jesus que nos amou de uma maneira tal que aceitou a cruz, que aceitou os cravos, aceitou ser açoitado e humilhado, aceitou se esvaziar de toda a sua glória para trazer para Deus a mim e aos meus irmãos, para deixar de ser o unigênito do Pai, para se tornar o primogênito dentre muitos. Aleluia! Somos gratos, Jesus Cristo, pela tua boa vontade para conosco. Aleluia! Porque se não fosse você, onde estaríamos nós? Se não fossem as tuas palavras de vida eterna, para onde iríamos nós? Com certeza, para viver essa vida nós nos perderíamos. Mas graças a Deus, porque houve luz sobre as trevas, grande salvação se manifestou através da tua boa mão. E por isso somos gratos a ti pelo ar que respiramos, pelo perdão dos pecados, pelo acesso ao trono da graça, pelo sangue vivo e novo caminho que foi aberto diante de nós, para que o Pai hoje pudesse estar face a face conosco. E é por causa dessa boa vontade de Deus para com nós em enviar Jesus Cristo, quando nós estávamos ainda como inimigos, mortos nos nossos pecados e delitos, é que nós declaramos pela graça. É pela graça que somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus, e nele nos gloriamos. Aleluia! Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Amém e amém. Você pode sentar, querido, querida. Como eu queria estar dizendo boa noite, eu ainda estou todo atrapalhado nesses horários, amados. Boa tarde, quase boa noite, quase início de noite. Seja bem-vindo à casa de Deus e Pai. Você está feliz de estar aqui? Vou perguntar de novo e me esconder atrás do púlpito. Você está feliz de estar aqui? Eu estou muito feliz que você está aqui, amados. Isso me anima. E a Bíblia diz que quando o povo de Deus se reúne, um tem cântico, outro tem salmos. Sempre tem algo de Deus na sua vida que afeta a minha vida. É por isso que eu me animo no Senhor quando você está aqui. E você que está em casa, fica tranquilo. Está acabando, esse tempo passa. Eu vou dizer de novo, está acabando. Tudo que existe nesse mundo é passageiro, mas a palavra de Deus, o poder de Deus, isso são eternos. Amém? Obrigado, louvor. Aleluia. Já vão pensando aí, fica ligado aí que se a gente pode ter um título para essa ministração, é como seguir Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não vuelvo mais. Não me vou, estou acá para ficar. Aleluia, estamos seguindo a Jesus Cristo. Mas como segui-lo? Como biblicamente eu posso seguir ao Senhor sem dar passos para trás, sem estar sendo afrontados com derrotas? Amados, se você já parou como eu um dia olhando para a vida cristã e dizendo, rapaz, é difícil. Nossa Senhora, como diria o mineiro, né? Nossa, como é difícil. Não, amados, quando eu e você estamos em Cristo, a vida de Deus que passou a viver dentro de nós, torna difícil viver no mundo. É difícil para o crente viver alinhado e em conformidade com o sistema mundano. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse seguir Jesus Cristo. Mas eu quero que você preste bem atenção. A gente vai estar abrindo a nossa Bíblia e, como de costume, nosso ministério ele preza muito pelo ensino da palavra. Mas eu vou tentar não só ser aquele que vai te explicar algo, ensinando algo, para que não fique como aqueles que dizem, só teve ensino, parece que foi maçante. Ou então o pastor gritou tanto que eu não entendi nada, não deu para anotar nada. Eu te convido a você nesse momento, se você está com a sua Bíblia, seu aplicativo aí, deve ter no seu celular um espaçozinho para você escrever.
acompanha isso. Eu creio que isso foi do Espírito Santo para o teu coração, como foi para o meu. Vai te edificar. Eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. O escritor de Hebreus, ele, pelo Espírito, nos exorta, depois daquele capítulo da galeria da fé, né? Só top de linha, só gente fera, vencendo todas as batalhas, né? Conquistando tudo sem morrer, né? Sem ser despedaçado, sem ser entregue às feras, sem ser chicoteado, né? É assim? Não. O Hebreus diz que os heróis da fé, alguns foram ditos como homens que a terra não era nem digna de ter eles. Sofreram perseguições. Alguns foram mortos à espada, jogados às feras, mas foram colocados lá na galeria de vitoriosos. Olha só, vamos ver. Mas ele diz também como vencer. Depois dele citar essa grande galeria de heróis da fé, homens e mulheres do passado, que aprenderam que caminhar com Deus tem uma resistência no mundo. E agora, olha o que o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, e isso chegou para mim e para você como um ensinamento. Ele diz no versículo 1: portanto também nós. Você se inclui nesse lugar? Você consegue se ver nessa explicação aqui? O Espírito Santo está explicando para mim e para você, através do escritor de Hebreus. Portanto também nós, os que estamos vivos agora, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou vergonha, ou da afronta, e está sentado à destra do trono de Deus. E ele dá outro conselho: pondere, pense, medite e tenha por grande importância, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Diga oposição. Mais uma vez, diga: Jesus sofreu oposição. O qual, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Por que o escritor de Hebreus escreve dessa maneira, falando algo dessa maneira, como ele está falando? Você acredita que quando a Bíblia está escrita e como ela está escrita, era exatamente o que o Espírito Santo queria dizer? Por mais que a gente tenha explicações do grego, do hebraico, do alemão, do inglês, algumas vertentes da linguagem que trazem para uma tradução mais inteligível para você na sua língua materna, o contexto se está sendo baseado nos textos originais, por mais que se adeque à linguagem local, o que está escrito é segurança para mim e para você. É uma boa interpretação do que Deus queria dizer. Amém? Então, o que ele está dizendo aqui? Eu devo olhar atentamente, fixo, sabendo de quem eu recebi a fé, não me desmotivando. Por quê? O mesmo Jesus, sendo o próprio Deus que se encarnou, sofreu contra si afrontas, contra si oposição. E a Bíblia nos evangelhos diz que Jesus, em todo lugar que ele ensinava, ele sofria as afrontas dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, por causa de um método religioso, o qual Jesus não seguia. Jesus cumpriu toda a lei, amém? Mas ele não andava na metodologia como os escribas escreviam, como aqueles saduceus e fariseus determinavam como fosse. Tanto é que na lei diz que se guardaria-se o sábado, deveria-se evitar serviços e obras no sábado, mas Jesus, por ser Senhor do sábado, ele curava no sábado, ele expulsava demônio no sábado, ele saía da sua casa e ia curar pessoas, visitar pessoas, e fazia aquilo que a religião nacional
dizia que não era para fazer. Mas ele era o Deus que ensinou a lei. Ele era a pessoa do próprio Deus que estava vivendo a lei. Ele era o homem Deus vivendo a plenitude da lei, mostrando para os homens que estavam dizendo-se guardiãos da lei, que estavam errando na prática. O que é que Jesus diz? Que todas as vezes que as pessoas reclamavam dele, mas você não guarda a lei, seus discípulos não lavam a mão como dos costumes. Ele dizia, olha, vocês querem invalidar o poder da palavra de Deus com a tradição de vocês. Já parou para pensar? Que talvez aquilo que nos está afrontando seja uma tradição humana, não o que Deus quer. Deus não quer ver você sendo forçado. Você acha que como um pai, ele te colocaria diante de um obstáculo só para ver você machucado? Sim ou não? Você entende que Deus é bom? Se você ainda não ouviu, Tiago já escreveu. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai. Ele é pai de quem? Diga, ele é meu pai. Ele se tornou o nosso Abba quando Jesus deixou de ser o unigênito do Pai. Quando ele se tornou para Deus o primogênito dentre muitos. E olha aqui como o pastor Humberto ele costuma dizer, Deus não tem filhos de segunda classe. Mas um bom lugar para dizer amém. Eu vou dizer, vou te dar a chance. Deus não tem filhos e filhas de segunda classe. Você é de primeira. Você é prime. Você tem o favor e a graça do Senhor. Você tem as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas pastor, o senhor estava falando sobre seguir Jesus. Então, o contexto é, primeiro olhe para o modelo. Autor e consumador da nossa fé. Veja como ele portou-se. A Bíblia diz que ele sofreu tudo o que é possível sofrer um homem. Foi tentado em todas as áreas. Deixa eu pensar uma que talvez a humanidade não pense. Na área sexual. Jesus foi tentado na área sexual. Foi. Homem, físico. Mas ele não caiu em tentação. A diferença foi essa. Ele ensinou como é viver uma vida inspirada pelo Deus que habita dentro. Ele ensinou como é viver pelo Espírito todos os dias. E ele é o nosso modelo. Jesus é seu modelo? Ele pode ser seu farol? Ele pode ser a luz que ilumina o teu caminho? Tem uma poesia que eu sempre lia nos textos que a gente entregava na antiga igreja que a gente frequentava, na evangelização, que é As Pegadas na Areia. E tem situações que a pessoa que está escrevendo, se colocando como personagem, diz, olha só, no dia das tribulações, no dia das perseguições, onde você estava, Jesus? Porque no dia que estava mais apertado, eu olhava quando caminhei com você no início, estavam minhas pegadas e as suas do meu lado. Mas todas as vezes que afrontas vieram, tribulações vieram, perseguições contra a minha fé, perseguições contra aquilo que eu acreditava ser real da parte de Deus, só tinha a minha pegada. Nesses momentos eu percebi que era justamente tudo que era contrário contra mim. Nesses dias eu estava só. Onde você estava? E Jesus responde para essa pessoa. Diz, filho, filha, não era você. Naqueles dias, as quais as tribulações eram tantas que você se dobrava ao peso, eram as minhas pegadas, porque eu estava te carregando no colo. Você percebe que Deus te carrega? Você percebe que Deus cuida e zela pela tua vida até hoje? Se você não percebeu ainda, eu vou te dar uns bons exemplos. Bem simples. Confere aí se você consegue respirar. Confere aí. Eu sei que você está vivo, eu estou vendo você vivo aí. Confere aí se teu coração está funcionando legal. Está bombeando o sangue. Confere aí se teus olhos conseguem ver luz e cores. Confere aí se mesmo depois que você penteou o cabelo, alguns fios caíram, mas você está aí com seu penteado igual ao meu. Não, igual não. O seu é melhor. O meu alguns abandonaram. Confere aí se teus membros funcionam quando você pensa. Se as conexões de terminais nervosos, está tudo aí ligado.
Às vezes eu fico meio lento, talvez alguma conexão oxidando, mas deve ser a idade. Não, funciona. Tudo funciona em você. Se a vida funciona em você, você pode dizer que está vivo? Você concorda que você está vivo? Então a palavra de Deus funciona. Porque Ele fez você para viver. Ele te fez nesse tempo, nessa geração, para dar certo. Você acha que Ele ia... chegou uma pandemia, e agora? Ai, Covid-19. Amados, isso é sério. Eu sei, eu estou brincando aqui. Mas isso é uma realidade. Mas Deus não foi pego de surpresa. Deus não se surpreendeu com nada que o mundo possa fazer, porque Ele disse já na sua palavra. O escritor, acredito que Salomão, de Eclesiastes, nesse capítulo específico, diz que não há nada de novo debaixo do céu. O que foi, o que é o que foi. Tanto é que tem numeração, né, nesse Covid-19. Ele é um SARS, né, um vírus de influenza de uma sequência modificada. E põe a ênfase no modificado. Mas não é instrumento de Deus, nem foi da parte de Deus, nem Deus foi surpreendido por isso. Mas olha, presta bem atenção. Talvez algum parente seu foi infectado, mas já está curado. Talvez você tenha sido contaminado, mas está assintomático, e Deus vai te fazer permanecer assim. Se você crê no Senhor como seu alto refúgio e sua fortaleza, aleluia, Ele vai te resguardar até o final disso. E eu louvo a Deus e dou glórias a Deus, que só poderia ter sido a palavra, porque de mim, eu não tenho em mim capacidade física, natural, ou até mesmo, posso dizer, extraordinária, para te manter curado. O meu extraordinário é orar por você. Mas o ficar curado, o manter-se curado e sarado e protegido, é você, crendo no Senhor. E graças a Deus, essa igreja, por mais que pessoas possam ter tido contato, por mais que pessoas tiveram o contágio em si, mas a palavra da fé, a palavra que você recebe com a mansidão no seu coração, acalentando como palavra de Deus, te preservou bem até aqui. E deixa eu te dar um segredo novo, vai continuar até o dia que você ainda permanecer crendo. Porque quando eu me baseio na palavra, a responsabilidade não é mais somente minha, é daquele que enviou a palavra. E a Bíblia diz em Salmos 107, versículo 20, Ele enviou-lhes a sua palavra, os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Você acredita nesse livramento? Você acredita que Deus pode te livrar de qualquer coisa? Ah, mas, pastor, o senhor tem que entender se Deus quiser. Será que quando Ele enviou Jesus, Ele não quis dizer o que Ele realmente quis dizer? Enviando um Salvador, um Redentor, um Resgatador, aquele que vai ser o líder que vai te levar para o caminho certo? E o melhor de tudo é que Jesus não é simplesmente o guia que leva para o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Não é bom seguir Jesus? Claro que é. Se você ainda não pensou nisso, pense com todo carinho. Reflita sobre a sua vida seguindo a Jesus. E vamos lá. Marcos capítulo 8, versículo 34. A maneira bíblica de seguir Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. E ela começa de uma maneira bem intensa. A partir do 34, vamos lá. Deixa eu só achar direito aqui, que eu acho que pulei um capítulo. Marcos 8, 34 em diante. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, e aqui é Jesus falando, tá? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me.
Vou ler de novo, uma pausa dramática, para você entender. E impostando a voz, tá? Se alguém de vós quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Oh, Jesus! Por que ele diz isso? No 35 diz, quem quiser, pois, salvar a sua vida. Quem quer ter a vida salva aqui? Quem quer andar em salvação plena? É uma explicação boa que Jesus está dando aqui. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca da sua alma? Sabe, alguém já disse que, em alguns termos pejorativos, principalmente numa briga sexista, né? O homem é melhor, a mulher é melhor, a guerra do sexo. Ah, o homem não vale nada, a mulher assim não vale nada. Alguém já um dia escrevendo para um pai que era crente, e essa menina entra na área de medicina, biomedicina, e ela descobre várias formas da ciência. No conhecimento da ciência, ela descobre-se ateu ou ateia. E ela diz para o pai, que é um pastor, pai, o homem não vale nada. O homem em si é muito mau. O homem tem um coração perverso. Por isso as guerras, por isso tantas mortes, por isso, e ele diz, concordo, filha, mas vamos lá para a tua área. E ela diz para o pai, eu não acredito mais na Bíblia como revelação de Deus. Eu não acredito que a Bíblia, escrita por homens, é uma revelação perfeita da vontade de Deus. A ciência esclarece a vida humana e é aqui o fim de tudo isso. E ele pega uma contextualização da filha cientista e diz, filha, vamos lá para o homem que não vale nada, o ser humano. E aqui eu estou tirando de quem é homem e de quem é mulher. Estou colocando a humanidade no mesmo parâmetro. E ele começa a buscar conhecimento na área dela. Sua cuidadosa, sabendo lidar com as diferenças, você consegue viver. E deixa eu dizer para você, Deus preparou em você uma resposta física. Ah, esse pastor está sendo negacionista. Fica tranquilo, eu estou sendo realista. Eu estou sendo o que a Bíblia diz para ser. Você é a imagem e semelhança de Deus. E você também, por meio de Cristo, é corpo, membro individualmente do corpo de Cristo. E sabe que no corpo tem cura? Mais uma vez, o Espírito quer me forçar a dizer isso. Dentro do corpo há cura. Seja no corpo físico, mas vamos para o corpo espiritual, o qual Cristo proveu para mim e para você. Nesse corpo ao qual ele entregou, e Isaías vendo, quase que 750 anos antes, vendo que ele verdadeiramente levou e tomou sobre si cada uma das nossas enfermidades, inclusive Covid-19. Ele já levou sobre si. Isaías anteviu, Jesus realizou e nós recebemos pela fé. Não tem outra forma. Não tem outro jeito de você seguir a Jesus se não for por fé. Não tem outro jeito de você entrar naquilo que ele providenciou se você mesmo não crê que ele assim o fez. Mas vamos voltar para o tema central aqui. É como seguir Jesus. Mas saiba, tem cura em Jesus. Seguir a Jesus exige de nós um novo rumo na vida. Você concorda com isso? Um dia eu estou na direção da minha vida e eu decidi, e eu vi que em alguns locais eu dei com a mula na água, ou os burros na água. O carro bateu no muro. E eu entrego agora para alguém mais eficiente a direção da minha vida, para que ele me leve em novo rumo, para que me destine para o lugar correto ao qual eu fui criado por ele para viver. O tornar Jesus Senhor da nossa vida e decidir segui-lo traz essa condição.
Ou eu entrego a direção da minha vida para Ele, ou eu sempre vou estar puxando para um lado e Jesus puxando para o outro. Você já tentou dirigir com uma outra pessoa direcionando o carro para outro lado? Você já tentou acelerar com outro pisando no freio? Você já tentou ultrapassar um obstáculo com outro dizendo você não consegue? Eu já. Sabe o que aconteceu? Por medo do outro, eu bati com a cara no muro. Porque ele disse, não vai não, aí viu que ia dar e se pendurou para ver se ia junto. E os dois caíram. Eu e meu irmão. Tentando pular o muro de casa. E eram duas crianças maravilhosas, né, bem quietinhas, ao ponto de correr em cima do muro, pular pelo galho da mangueira, subir pelo telhado, cair lá no quintal. Era tudo arranhado. Mas até aí, tinha saúde. Mas vamos lá. Jesus, Ele exige de nós uma mudança de rumo. Ou Ele é Senhor, ou Ele é assistente somente. E dentro do navio, né, como no avião, tem o piloto e o copiloto. O destino pode ser conhecido dos dois. Pode-se ter a informação dos dois. Mas se o copiloto, que não sabe pilotar com toda a experiência, talvez ele use os instrumentos de maneira errada e um grauzinho na carta náutica, sendo mal equilibrado ou calibrado, para o leme virar tantos graus, por menor que seja fora da rota, não vai chegar no final, na rota. Na aviação a mesma coisa. Eles falam sobre graus de altura e tudo mais, mas latitude, longitude. E é colocado tudo isso no computador de bordo. E talvez o piloto automático seja aquele que leva sempre. Mas sempre tem, em algumas ocasiões, por mais seja ultrapassado, o homem em si tem que botar a mão e começar a pilotar. Por exemplo, pousar. Tem pouso e subida por instrumentos. Mas muitos ainda no Brasil, aeroportos até grandes, não têm em si a ajuda para que o piloto automático, por instrumentos, pouse o avião. O que não teria interferência humana. Mas se o homem não tiver a experiência que o copiloto que está treinando ele tem, ou o copiloto estiver pilotando nesse momento e não tiver experiência para pousar, eu acho que é mais lógico dar para quem saiba. Vamos lá, Jesus é o autor da fé. Sim ou não? A gente lê o texto aqui em Hebreus. Você acredita que ele também é o autor da vida? O livro de João, no capítulo 1, diz que a vida era a luz do mundo, Jesus, a luz do mundo, e ele era a vida dos homens. Ele é a própria vida. E Jesus afirmou de si mesmo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o autor da vida, dizendo para mim e para você como devemos pilotar a vida, ou dizendo para nós, me dá o manche, me dá o volante, decide para que eu dirija a sua vida, eu sei te guiar. Se eu opto por não aceitar a ajuda dele, a direção dele, eu não posso cobrar nem acusar Deus dos destinos que eu cheguei. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu final pode dar em morte. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, ou com abundância. Vamos lá, vamos continuar. E nessa mudança de rumo é uma prova, uma amostra que devemos alcançar, como alcançar esse objetivo. Para a gente alcançar isso, essa mudança de quem dirige, quem muda o rumo, a gente precisa entender que existem 2 pré-requisitos para seguir Jesus. E o contexto é como biblicamente seguir a Jesus. Lendo esse texto, o Espírito Santo trouxe alguns pontos
que eu consegui separar aqui. Eu confesso a você, eu não sou mestre na palavra, mas eu, dentro do pouco que entendo, percebi esses pontos e eu quero abrir para você agora, que possa isso te ajudar. O primeiro pré-requisito é que você seja espontâneo e voluntário. Espontaneidade é por decisão própria, vontade própria. Ser voluntário é eu decido fazer aquilo. Então, por decisão sua e por espontaneidade e voluntariedade, seguir a Cristo deve ser espontâneo, de modo que o desenvolvimento, um relacionamento, o dia a dia, vai fazendo você ser tão íntimo dele que você vai aprender a confiar no que ele está dirigindo. Amém? Esse é o primeiro pré-requisito, ou os primeiros, né? Espontaneidade e voluntariedade. Isto é uma ação derivada da vontade própria de cada um. Diga, salvação é individual. Eu decido aceitar o que Cristo propôs para a minha vida. Por mais que eu possa declarar sobre a minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho crido, e a oração, segundo Marcos 11, 23 e 24, diz, tudo que em oração eu peço, crendo, eu recebo. Mas aí entra o livre-arbítrio, o qual é um dos pré-requisitos do homem ser como Deus. Poder decidir. Poder dizer sim ou não. Poder ter conhecimento do que é bom e do que é mal. Eu creio que os meus filhos seguirão os passos da fé. Eu creio que eles amarão ao Senhor até mais do que a mim, ao ponto de se renderem e fazer da geração dos filhos deles também servidores e seguidores de Cristo. Mas isso é uma decisão deles. É uma decisão do esposo e da esposa. Paulo diz que o homem crente santifica a esposa não crente. A mulher crente santifica o esposo não crente. Mas o servir ao Senhor, ser guiado por Ele, direcionado por Ele, é uma decisão individual. Eu decido. Por mais que, por força de lei, por força de contrato, eu esteja subjugado numa posição inferior à autoridade no casamento, ou autoridade dentro de uma empresa, eu só vou seguir aquilo que é conceito de vida, direcionamento e com propósito específico, se eu decidir seguir. Só poderão andar dois, se ambos estiverem de acordo. Vocês concordam com isso? É claro, seguir ao Senhor só vai dar certo se eu concordar com as regras dele. E a gente leu parte das regras. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, ou seja, anule o seu eu próprio, eu decido, eu dirijo, é meu nariz, eu aponto para frente e vou para onde ele está apontando. Não, quando eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu pergunto, Senhor, eu vou para onde? Senhor, o que que eu decido agora? Porque foi com um preço de sangue que Ele nos comprou. Aleluia. Você já imaginou uma vida preciosíssima foi entregue por você? Alguém já pagou um alto preço, foi até o inferno para que você não fosse. Te sarou, te justificou, te limpou e te vestiu com vestes de justiça e de louvor, para que de maneira nenhuma você viva mais para si mesmo, mas para Ele. E tudo o que Ele quer é que eu e você reconheçamos Ele em todas as nossas veredas, para que Ele realize o desejo do nosso coração. Olha que ganho maravilhoso. Ele deu a vida dele para comprar a nossa vida, mas a nossa vida Ele entrega de volta na nossa mão e diz, só me segue. Você consegue seguir ao Senhor? Com interesse de coração? Eu sei, vai ter desafios. Na carne, podemos ser tentados, mas a tentação é como um passarinho. Ela pode sobrevoar sua cabeça, mas não deve fazer o ninho. Ela não deve encontrar em você um acalento.
Tiago também fala sobre isso. Ninguém ao ser tentado, diga eu sou tentado por Deus. Porque Deus a ninguém tenta, porque nem Ele mesmo pode ser tentado. E Deus não pode dar aquilo que Ele não tem. Mais um ótimo, bom, cheio e espaçoso lugar para a gente dizer amém. Deus não pode dar aquilo que Ele não tem. Deus não tem trevas. Então Ele não pode ser tentado. Deus não tem carne em si, Ele é espírito. Então, o que a carne é tendenciosa para cair e ser tentado, Deus não pode. O único Deus que recebeu isso foi o homem Jesus, o homem Deus. Porque na carne de Jesus, Ele foi tentado. Mas Ele não pecou. Ele é aquele que pode intervir, interceder e demonstrar para nós misericórdia e favor, como Ele já fez. Ele já providenciou para mim e para você caminhos para sair dessa estrada onde leva para o erro. Agora, tudo isso tem que ser voluntário, espontâneo. Eu decido seguir. Eu me lembro que na minha infância, íamos, e aqui eu vou entregar a Neide também, íamos para a igreja porque os pais iam. Eu me lembro de sentar aos pés de Gamaliel, não, da minha mãe, no coral, sentadinho lá no degrau. Se eu olhasse para o lado, vinha a espada do anjo, beliscão, presta atenção. Se conversasse até chegar o tempo dela dizer, agora você vai para o grupo dos meninos lá, das crianças, para cantar com os meninos. E o melhor de tudo é que era uma vergonha, meu Deus do céu. No meio das meninas fazendo gesto, e os meninos tinham que fazer gesto também. Eu disse, eu não quero não. Isso não é de homem não. Mas seguia porque os pais me ensinaram. E eu vou dizer para você, minha mãe era muito crente. Uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Meu pai se desviou no caminho, mas ela fazia com que a família seguisse o Senhor. No conhecimento dela, ou seja, na marra. Até um dia que Cláudio se achou grande o suficiente e disse, olha, eu não quero mais seguir. Eu vou começar a seguir do meu jeito. E aquilo que foi ensinado com as sagradas letras, que Paulo fala de Timóteo, né? Como fosses instruídos desde a tua mocidade, nas sagradas letras. Cláudio deixou as sagradas letras para ser o ceboso das letras. Fazendo a letra da vida dele. Escolhendo por ele mesmo. Eu não tenho vergonha nenhuma de me desconstruir aqui. Eu quero dizer para você, se Deus conseguiu salvar essa peça rara, você tem uma grande chance, porque eu tenho certeza, você tem bons motivos ou boa índole em você, não entrou nos erros que eu entrei, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que mesmo sabendo de onde eu saí, como eu me tornei, Ele me amou, e perdoou quando eu decidi dizer, Jesus, olha, eu estou dando errado, eu não acerto mais com nada, eu não estou dando certo, minha vida está sendo literalmente uma desgraça, e eu não quero isso para mim não. E sabe o que aconteceu? Ele me aceitou com amor. Ele me lavou, me redimiu, e hoje estou aqui pregando para você, dizendo que é possível acertar com Jesus. É possível seguir o caminho dele sem peso. Vai vir o dia mal para todo mundo. Lembra de Jesus falando sobre a casa do prudente? A quem ele compararia? O homem prudente é aquele, a gente pode dizer homem ou mulher ou humanidade. A pessoa prudente é aquele que ouve as palavras e pratica. Ela vai ser assemelhada como? Aquele que pega a sua casa, constrói numa base bem firme, sólida, que é a rocha, que é a palavra. E mesmo como aquele que construiu a sua casa numa base fofa, uma base arenosa, uma base que é movediça, chegou o dia mau. Ele poderia ter dito, né? A pessoa que é baseada a sua casa numa rocha, que é a palavra, a qual ele diz que é praticante, aquele que confia no Senhor, tendo sua casa baseada na rocha, não vai chegar a tempestade, não vai dar ventos fortes, não vai ter ondas, não vai bater com tanta força nela. Não, era ou não era? Ele não é Deus o suficiente para dizer isso? Ele foi Deus o suficiente para, no meio daquela tempestade, quando os discípulos estavam lá no lago, no mar da Galileia, subir, andar sobre as águas e dizer: vento, mar, se aquieta. Ele não poderia dizer, o homem ou a mulher que cumprir aquilo que eu estou dizendo aqui, vai viver em paz o tempo todo. Não vai chegar um dia mal, não vai vir tribulações, você nem precisa ter bom ânimo, porque não vai ter nenhuma situação contrária contra você. Não, ele não veio trazer um faz de conta.
Jesus, o homem-Deus, ele veio mostrar como viver diante de situações contrárias. O escritor cristão agora, né, psicólogo, Augusto Cury, né, é esse o nome mesmo? É. Ele fazendo a análise da inteligência de Cristo. Ele faz uma sequência, acredito, de 5 livros, né, baseados nessa primeira análise da inteligência de Cristo. E ele era ateu quando ele começou a fazer essa análise de uma forma técnica. E nessa busca desse conhecimento de analisar a inteligência de Cristo, ele viu que ele era o maior dos mestres. O mestre do amor. Um homem que, pelo que sofreu, trouxe em si experiências que fazia com que ele fosse modelo para aquele povo que estava seguindo ele. E a gente lê a Bíblia e diz, não, era só 12 discípulos. Quem sabe que aqueles 12 homens tinham empregos e deixaram de trabalhar para seguir aquele mestre? Quem sabe que aqueles homens também tinham esposa e filhos? E na época, como um bom judeu, eles enchiam a sua aljava, né? De flechas, ou seja, no mínimo uns 10 filhos ali para cada um. E Jesus, como aquele que chegou para eles, disse, olha, deixa de ser pescador de peixe e vem ser pescador de homens junto comigo, segue-me. E eles seguiram. Jesus foi abençoador o suficiente para ensinar a viver, como para manter essas famílias. Será que Jesus mudou? Ou ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre? Porque ele mesmo disse, olha, vai passar céus e terra, mas as minhas palavras... Aleluia! Podemos confiar no que ele disse, podemos confiar no modelo que ele ensinou, podemos entregar o manche, a direção, o trono do coração. Podemos negar a nós mesmos e dizer, Jesus, a vida que eu vivo hoje é pela fé. A vida que eu tenho hoje é a vida que você me deu. Eu vivo Cristo em mim, a esperança da glória. Você pode dizer isso? Diga, Cristo vive em mim. Por isso, eu tenho uma esperança de que uma glória maior vai se manifestar na minha vida. Amém? Aleluia! Então, o primeiro pré-requisito, né? Espontaneidade e voluntariedade. Que às vezes eu escrevo aqui parecendo hebraico. Então, eu mesmo tenho que traduzir do meu grego, do meu inglês. E o segundo parágrafo, ou pré-requisito, é ir em direção a Jesus ou agir como nos indica a palavra, como ele diz. Uma das coisas que até Lisângela hoje pregando do Atos 17, né, versículo 6, que as pessoas que seguiam o caminho começavam agora a transtornar o mundo. Mas essas pessoas que seguiam o caminho, a qual a gente já sabe, é Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, deixaram de ser seguidores do caminho para serem chamados de cristãos, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Quando eu ando deixando para que eu seja aquele que segue de forma correta, eu preciso entender que aquilo que ele guia, aquilo que ele diz, aquilo que ele mandou fazer, é o jeito certo de se viver. Amém? Então, é ir em direção a Jesus e agir conforme ele indica, conforme a palavra dele indica. E eu creio que o que a palavra está dizendo, se eu coloco isso em prática, é um modo correto de se viver. Você concorda com isso? Aleluia! E o terceiro é, tem que haver uma renúncia do eu próprio, como eu estava falando. Negue-se a si mesmo. Tem coisas, amados, até hoje, tem coisas que eu vejo em pessoas que ela é tão contrária ao meu pensamento que vem um ódio. Eita, pastor, o senhor sente ódio? Sente, na carne, sente. E de vez em quando eu tenho que me lembrar que eu tenho que botar um enforcador e a corrente mais grossa, para o pitbull não sair. Sem gritaria, mas com vontade de fazer muito escândalo.
Eita, pastor, o senhor não se converteu não? Se converti sim, gente. Graças a Deus, porque senão sangue era o rastro de Cláudio. Talvez dele mesmo, né? Não, mas não dos outros. Mas, presta bem atenção, a carne leva a essa tendência. A ser guiado por suas próprias emoções e pelo seu próprio senso do que é certo ou errado, um dia o seu certo vai parecer errado para alguém. Você concorda com isso? Que o mundo tem gostos. Eu gosto de chocolate, eu gosto de morango. Eu não gosto de verde, eu só acho bonito preto. Eu só acho bonito branco. Ou seja, sempre você vai achar em alguém divergências. Sempre alguém vai divergir de você. Mas se você segue a orientação do que a palavra está dizendo, você vai seguir bem Jesus. Você vai andar do jeito certo que Jesus queria. Por isso que chegou essa Bíblia na sua mão. Ela é um manual do construtor. Ele te instruindo por meio da palavra escrita, que é um privilégio para mim e para você, na nossa nação, um país livre, ao qual nós podemos proclamar o Evangelho, falar as verdades do Evangelho, e mesmo assim decidir por seguir ou não esse Evangelho. Você acredita que é livre para isso? Estamos vivendo essa liberdade ainda, e viveremos até a volta do Senhor, se você assim o crê. Aleluia! E o quarto pré-requisito tem que entender que é possível, que nessa decisão de seguir ao Senhor, haverá uma necessidade de mortificação todos os dias. Todos os dias eu nego a forma que eu deveria agir e submeto à forma como Deus quer que eu haja. Sabe, eu me conheço que se eu me soltar, eu me espalho. Graças a Deus por em Cristo ter meus limites nele. E graças a Deus que em Cristo temos ampla suficiência. Porque eu em mim mesmo sou limitado, você em si mesmo é limitado. Mas em Deus, saltamos muralhas, fazemos proezas, desbaratamos uma tropa inteira. Com Deus somos mais que vencedores, em todas as situações. É melhor ou não seguir ao Senhor? Isso é um bom modo de seguir ao Senhor ou não? Amados, biblicamente, e esse relógio não se converteu, ele devia se converter, para ter mais, pelo menos umas 4 horas, porque tem mais coisas. Mas eu vou acelerar aqui. Está faltando 1 minuto e 17, 16, 15, diminuindo, né? Para a gente encerrar aqui. Mas eu quero ler com você Lucas, capítulo 9, é um texto paralelo a esse, né? Lucas, capítulo 9. A partir do versículo 18 até o 20. Lucas, do 18 ao 20. Que é o início antes, né, de Jesus começar a dizer que quem deve seguir ele. Ele diz aqui, estando Jesus orando, em particular, achavam-se presentes discípulos a quem perguntou, quem dizem as multidões que sou eu? Respondeu eles, João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Aí Jesus olha para os discípulos e pergunta, mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Então Pedro se levanta e diz, és o Cristo de Deus. Você vai perceber que o mundo vai dizer que Jesus é um homem histórico. Você vai perceber que multidões vão se levantar e dizer, foi um profeta. Foi uma grande influência na história. Ou foi só um pensamento. Ou foi só uma teoria. Mas para Jesus, ou para você, quem é Jesus? É um homem digno de ser seguido? É um modelo desejável a alcançar, o modo e estilo de vida dele? Como cristãos amados, nós somos chamados a viver à altura do nosso chamamento. Amém?
e você foi colocado num nivelamento muito alto. Ah, vocês só querem ser assim porque Cristo providenciou isso. Ele colocou a régua para mais para cima. Vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Um povo que reina, um reino e sacerdote. Ou seja, você governa a sua vida através de Cristo, mas você ministra para o mundo as coisas de Deus e ministra de você para Deus, como um sacerdote. Deus nos colocou diante dele mesmo, face to face, na presença dele, falando, olhando nos olhos. Você acha que não era para ser alto esse nível? Um Deus que é santo, o qual não pode nem ver o pecado. Um Deus que de tão santo, os anjos ao olhar para ele declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu e você fomos chamados para ver a face de Deus, sim ou não? Sim ou não? Por meio de Jesus Cristo foi acesso aberto diante de nós, acessado para mim e para você, através do sangue, a presença ao trono. Se não fosse para ver a face do meu Pai, por que eu estaria simplesmente chegando no trono? Ah, só quero ir para sentar lá. Ah, estava de boa, Jesus me chamou e eu fui. Não, amados, é para você ter comunhão. É para você ter vida com Ele. É para você, na necessidade, ter socorro para o tempo necessário. Mas principalmente, para você se maravilhar com a grandiosidade do que Deus é para você. Deus quer que a gente pegue de volta esse caminho, seguindo ao Senhor com interesse de coração, seguindo ao Senhor com um desejo forte de ser aquilo que Ele propôs para mim e para você de sermos, mais que vencedores, povo próspero e abençoado, santificados. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Deus te chamou para ser diferente. Seca as outras fontes e se encha das fontes de Deus. Feche as torneiras que o mundo está abrindo como propostas indecentes, propostas que te chamam para baixo, propostas que te igualam a todo mundo, quando você não é igual a todo mundo. Minha mãe, mesmo sem tanto entendimento, quando eu dizia, mas todo mundo está fazendo, ela dizia, mas você não é todo mundo. Imagina Deus agora olhando para mim e para você, e dizendo para você, ei, você não é todo mundo. Mas você é meu, você é minha. Você consegue perceber essa voz de Deus falando com você? Através dos textos da Bíblia? Dizendo que você é tão importante para Ele, que Ele já se deu por você? Será que Ele é digno de que você entenda e atenda ao convite de negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me? Eu nunca ouvi dizer, por mais que a gente já tivesse começado lendo, falando de Hebreus, e no capítulo 11 fala daquela galeria, né, de pessoas cuja a vida deles, a terra não era digna de receber, mas eles foram massacrados, tornaram-se mártires da fé. Por que eles fizeram isso? Porque eles não desistiram lá. Talvez, por mais metido a valentão que eu seja, diante de um leão com fome, meu amigo, eu tenha dito, solta Barrabás. Ave César. Talvez eu tenha negado a fé, ou teria negado a fé, mas talvez também não. Mas hoje, amados, nós temos esses exemplos na própria palavra de Deus que diz, olha, vai ter o dia que o diabo vai vir como um leão. Como um leão. Rodeando, bramindo como um leão, rugindo como um leão, mas ele não é o leão. O leão é aquele que está no teu coração, o leão da tribo de Judá, o que venceu e te faz mais que vencedor, aquele a qual você se posicionando nele e resistindo àquele que parece ser o leão, através de você o rugido vai ser mais alto dentro de você, e esse que parece o leão vai fugir de você. Quem vai seguir o Senhor de um modo bíblico aqui? Quem está entendendo, amados, deixa eu te dizer, tem textos aqui que eu não li, mas que você pode usar isso para você.
Lucas, capítulo 9, leia ele todo, veja principalmente a partir do capítulo 9, versículo 23, que é justamente esse texto, Jesus citando sobre como segui-lo. Observe se você está, através do que Jesus ensinou, se adequando àquilo que ele falou. Porque quem é cristão aqui? Se você é cristão, acredita em Cristo, é como aquele que segue ao Senhor, você deve sempre ver as diretrizes, como aquele mapa de um homem perdido no meio de uma floresta fechada. Leia a palavra de Deus e receba de novo as direções para você viver uma boa vida. Josué 1,8 diz que a gente não deve afastar diante de nós o livro dessa lei, tendo o prazer de meditar de dia e de noite. E engraçado que o pastor Walter, meu pastor, lá em Recife, na igreja do Verbo da Vida em Boa Viagem, ele dizia: irmão, quando não é dia, a gente dizia é noite. E quando não é noite, é dia. Então, qual o intervalo entre a leitura e a meditação? Nenhum. Nenhum. Eu posso não estar lendo fisicamente, mas o texto que eu tenho como... Alguém já tem aqui um versículo que diz, esse é meu versículo? Você tem? Você tem um texto que diz, não, isso aqui é Deus falou comigo. Esse aqui é a minha cara. Isso aqui é um recado específico de Deus para mim. Os outros lêem na Bíblia lá, mas esse é meu. Você tem esse versículo? Então se adeque a ele. Viva aquilo que ele está dizendo. Pegue ele e diga, Satanás, você está dizendo que não vai ter nada na minha casa? Deixa eu ler para você, meu salmo, que Davi escreveu, mas é meu. O Senhor é meu pastor. Nada, e enche bem a boca para gritar no pé do ouvido dele, para ele sair zunindo. Se ele consegue levantar circunstâncias contrárias para você ficar preocupado e meditando nisso, agora faz ele também ficar preocupado e meditando que você é crente. Dizendo assim, não vai faltar nada, porque o Senhor é meu pastor. Sabe o que vai fazer, diabo, agora com essa circunstância? Eu vou dobrar ela, vou afofar ela, vou botar ela como um travesseiro e vou descansar no meu Deus. Aleluia, eu vou vencer pela fé. Fé em quê? Na palavra. Quem é a palavra? Jesus, o verbo vivo de Deus. É a Ele que seguimos. É a Ele que imitamos. É por causa dele que hoje estamos olhando pelo mais alto. Olhando para o alvo maior. Deus nos fez como águias. E a palavra nos compara como águias. Talvez você já tenha ouvido de um pregador mais experiente a diferença entre a águia e a galinha. A galinha ela tem a tendência de, até para se alimentar, olhar para baixo. Mas você como crente, você olha para cima. Você nasceu para as alturas. Você pode fazer essa confissão? Diga, eu nasci em Deus para os lugares altos. Aleluia. E o diabo que lute. Ele que lute para te tirar dessa posição. Ele que corra atrás, mas você em Cristo já tem uma posição. Fisicamente você está aqui hoje em Vitória de Santo Antão, sentado na igreja Verbo da Vida, às 16h49. Mas espiritualmente, onde é que você está? Assentados, juntamente com Ele nos lugares celestiais, reinando em vida. Isso é uma posição que Deus conquistou para mim e para você, e eu e você só vamos perder essa posição se decidirmos pelo lado errado. Tinha muito mais coisas aqui, mas eu quero fechar com isso. Seja abençoado com a prática da palavra. Ouse seguir ao Senhor biblicamente, como Ele diz, deixando Ele ser Senhor da sua vida. Para de olhar as outras vozes e escuta a voz do Espírito. Para de buscar informações lá fora quando você tem na palavra de Deus e na pessoa do Espírito Santo que está dentro de você, falando quem você é, o que você pode, o que você tem. Agora como você vai fazer? Se levantar e viver. Porque o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te protege, o Senhor é a sua vida. Nossa vida está oculta nele e a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não... O que pode te fazer o homem? O que pode nos separar do amor de Deus? É fome, é espada? É angústia, é tristeza? Nada, absolutamente nada nos separará do amor de Deus por causa de Cristo Jesus, o qual Ele mesmo se propôs.
como sacrifício diante de Deus. Aleluia! E ele diz que tudo quanto ele recebeu, ele não perde nenhum, nem lança fora. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós temos um modelo em Cristo Jesus e nós podemos negar-nos a nós mesmos, a nossa vontade própria, muitas das vezes até carnal, para sermos guiados pela vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos que muitas vezes decisões são difíceis de tomar, mas Espírito Santo, você é aquele que nos guia a toda a verdade. Você é aquele que nos orienta e nos levanta quando precisamos de ânimo novo. Dirige-nos nessa decisão de praticarmos aquilo que Jesus já propôs diante de nós. Leva-nos com ousadia e com intrepidez, trazendo um ânimo novo, um fogo novo, uma paixão nova pela vida de Deus. Eu creio em fome e sede da tua justiça sendo acrescentado nos nossos corações. A partir de mim, Pai, e dos meus irmãos, que esse povo dessa cidade, do nosso estado e da nossa nação, veja que tem um povo que transtorna o sistema do mundo. Aleluia, através de uma vida abundante em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque enquanto nós estamos praticando a tua palavra, tu és aquele que com sinais, prodígios e maravilhas, vem confirmando a veracidade e fidelidade dessas palavras. Muito obrigado pela unção que vem sobre nós. Muito obrigado pela unção que está dentro de nós. Muito obrigado pelo espírito de fortaleza, de sabedoria. Aleluia, e de temor do Senhor. Ô Espírito Santo, fica à vontade em nós, que somos a tua habitação. Flua através de nós, flua sobre nós. E através daquilo que nós somos hoje no meio da nossa sociedade, Pai. Empresários, pais, mães, filhos, empreendedores, na área de saúde, seja qual for a área, Pai, de atuação e de influência, seja você em nós, seja você em nós, seja você em nós e para o louvor da tua glória a nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. Eu confesso, amados, que eu preciso melhorar no tempo, ou então disparar mais rápido as palavras. Tem mais 2 páginas aqui de testemunho, mas fica para a próxima. Eu creio que Deus te deu uma sinalização. Você crê nisso? Você crê que você recebeu uma boa sinalização de seguir ao Senhor? Não desista. Não desista da sua fé, porque a nossa fé é o que vence o mundo. Amém?